Bom dia a todos. Então é uma satisfação sempre muito grande estarmos aqui no Recanto da Prece, que é esse recanto para nos abastecermos de bênçãos da espiritualidade maior, para nos abastecermos de esclarecimentos, para que saiamos daqui melhores, mais renovados, para este reino de Deus, esta realeza de Jesus, que nós construímos todos os dias através dos nossos atos, das nossas atitudes. E eu acho que esse tema é muito propício quando eu li e refleti para estarmos comentando aqui. Eu acho que esse tema é muito propício ao momento que nós estamos vivendo. E aí eu venho falar muito tranquilamente aqui, de uma forma muito consciente, sobre política. Mas não é essa política com P minúsculo, né? Que é a tal politicagem, como a gente fala, mas uma política realmente com P maiúsculo, que não abrange tão somente a política partidária. É nessa política que nós temos que pensar, porque a gente não pode achar, e o Espiritismo, por tudo que eu leio e reflito, vem nesse sentido. Nós não podemos achar que a religião, a religiosidade, a espiritualidade é nós virmos para cá, nos isolarmos numa redoma de vidro, como se nada tivesse acontecendo lá fora, e depois, ao sairmos daqui, vivemos no mundo lá fora, sem trazer esse cristianismo, esse espiritismo para os nossos atos, pensamentos e sentimentos lá fora. Então nós temos que pensar nisso. Qual é a nossa política lá fora? Como assim? Esse reino, pessoal, que Jesus tanto nos fala, é uma construção nossa. Não é algo que nos é dado pronto. E nem Jesus é rei para sentar num trono e ficar ali nos assistindo, sem que não houvesse um porquê, uma finalidade maior de tudo isso que nós estamos vivendo. Então eu acho engraçado as pessoas dizerem assim, que não se mistura. Como que não se mistura? Tudo é misturado. Nós somos misturados, nós vivemos numa sociedade. Aí vai mais uma vez, mesmo muitos de nós espíritas quererem encaixotar Jesus. Querer colocar Jesus e o espiritismo na nossa caixinha. E aí a gente uma hora é espírita, outra hora nós somos profissionais, outra hora nós somos materialistas, outra hora espiritualizados. Não existem essas máscaras. Então, eu prefiro correr o risco aqui, depois os colegas vão comentar, de cometer algum equívoco, do que de ser hipócrita. Porque o reino de Deus não vem por aparência exterior. Não adianta eu vir aqui dar uma de espírita, bonitinho, limpinho, porque o que conta é que vai aqui dentro, e é o que eu faço aqui e principalmente lá fora, porque aqui é tranquilo, né? Todos sorrindo, nós nos abraçamos, nós nos respeitamos. Por que não pode ser assim também lá fora? Pode ser assim, mas nós não nos esforçamos para que seja, para levar a semente, né, que nós cultivamos aqui para os nossos lares, para o nosso dia a dia, né, para os relacionamentos. Então vamos refletir sobre alguns pontos desse tema, dentro desse item aqui da realeza de Jesus. Uma coisa que eu venho pensando muito e pesquisado muito sobre as questões políticas aí do Brasil, desse Brasil que é sim o coração do mundo, que é sim a pátria do Evangelho, só que isso é uma decisão nossa, porque ele será a pátria do Evangelho se nós vivermos o Evangelho. Porque o Evangelho, pessoal, o Evangelho, o Brasil, o mundo, o reino de Deus, não é algo que nos é dado pronto. É algo que é construído individual e coletivamente em todas as áreas da sociedade, do contexto humano, em todas. Não existe, esse aspecto aqui. Não. Nós estamos sendo chamados para dar corpo, dar forma a esse espiritismo, para que ele não fique letra morta.
Então nós vamos refletir sobre esses pontos. Por exemplo, a política não se resume apenas ao ato de votar. Essa é apenas uma das obrigações que nós temos como eleitor. Aliás, obrigação não, um direito. E aí eu até lembro, uma vez filmaram o próprio Chico Xavier, que a gente tanto fala aqui, né? Que a gente tanto dá o exemplo de grande espírita, indo lá votar, dizendo que ele é um homem da terra, que ele precisa participar também deste momento. Só que o Espiritismo vem nos chamar para uma cidadania ativa e atuante. Não é a cidadania, eu vou lá votar, eu terceirizo as questões nacionais ou estaduais ou municipais e pronto, fiz o meu papel. Não, a gente tem que parar com isso. É isso que se quer dizer quando se fala em salvadores da pátria. Não há salvadores da pátria e nunca haverá. Porque nós é que salvamos a nós mesmos e na nossa esfera de ação. Ajudamos e influenciamos também para que cada um siga esse caminho da salvação, que é a bandeira maior do Espiritismo. Fora da caridade, fora do bem, fora do trabalho, fora da honestidade, não há salvação. Então nós temos que parar como se nós estivéssemos fora. O Brasil também somos nós. Ou melhor, também não. O Brasil somos nós. Somos nós. Porque nós achamos assim, Pode ver nas nossas conversas aí. Porque o Brasil é isso, porque o Brasil é aquilo, porque os políticos são aquilo outro. Quer dizer, você é um alienígena que foi colocado aqui e não tem nada a ver com isso. Nós estamos aqui por acaso. Nós não temos responsabilidade nenhuma com essa terrinha aqui, verde e amarela. Nós sabemos que não. Nós sabemos que não. E aí fica a recomendação do livro, né? Para este momento. Livro da Pena Abençoada do nosso Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, através do Espírito Humberto de Campos. Então nós precisamos ir pensando nisso, né? Não é apenas o voto. A questão da corrupção que a gente tanto fala, o combate à corrupção, a Lava Jato, etc., começa dentro de casa. Quando um filho nosso faz um mal feito e a gente ainda dá um prêmio. Eu gosto muito de uma historinha que fala de um pai que levou o filho para o cinema, né? E o filho, agora eu não vou lembrar direito, eu nunca lembro direito das histórias, mas o fundo moral eu lembro. O filho tinha lá 7 anos, e até 6 anos não paga. E aí o pai diz assim, não, ele tem 7 anos, e pagou a passagem. E a pessoa que estava na bilheteria falou assim, olha, se o senhor falasse que ele tivesse 6 ou menos, eu não ia saber a diferença. E o senhor ia economizar, o senhor ia ganhar um ingresso. E ele diz, pois é, meu amigo, você tem toda a razão. Só que ele ia saber que eu estava mentindo, porque ele sabe a idade que tem. E aí, a troco de poupar algumas moedas, de receber alguma vantagem, eu ia perder o tesouro da lição da honestidade. Esse pai estava fazendo política com P maiúsculo com o filho. Porque da onde vem, pessoal, os políticos corruptos que a gente não gosta, que a gente reclama tanto? Vieram de uma espaçonave? Não vieram. Vieram das nossas casas, da nossa má educação ou da falta dela, da nossa omissão. Então a gente precisa sim falar sobre esse tema, né? A política se discute, sim. Se conversa. É assim que nós fazemos política. Nós compramos uma ideia de que política não é coisa de homens e de cidadãos de bem. Era tudo que os maus queriam e querem. A omissão dos bons. Pergunta 932 do Livro dos Espíritos. Mais uma dica aí para nós lermos em casa. Os bons são tímidos, os maus são audaciosos. Então é por isso que eu estou tendo a audácia de falar sobre esse tema aqui, porque eu sei que tem muita gente, nossa, não vamos falar sobre isso. E aí a gente fica vestindo uma máscara de santidade que não existe. E aí é muito estranho também que as pessoas venham falar sobre voto cristão, voto não cristão. Não existe isso, nós estamos ainda caminhando para esse Cristo. E estamos deixando alguns males para trás, algumas coisas do homem velho para trás, e buscando o novo. Aliás, é uma frase do Albert Einstein isso, que tem muito a ver com o que a doutrina espírita prega, aliás, atribuída ao Albert Einstein nas redes sociais, né? Que diz assim,
Se você continuar tendo as mesmas atitudes, terá os mesmos resultados. Não pode. Nós queremos resultados diferentes tendo as mesmas atitudes. Nós queremos resultados diferentes na nossa vida, nós temos que fazer novo, fazer diferente. Mudar. Deixar o velho para trás.